Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Eu tô esperando passar o carro do ovo aqui na minha rua. É verdade, aqui passa o carro do ovo. Ai, a gente tá no bairro, né? A gente tá em casa essa semana, então passou o carro do óleo, recolhendo óleo, agora passa o carro do ovo. Daqui a pouco. Mas pode ir lá, vamos lá. A vida como ela é, exatamente. Isso quando os cachorros do vizinho não se matam aqui, eu falo, não, agora... Pode ir, Maria, tá tudo certinho aqui. Olá, ouvintes da Vida Como Ela É. Não, do Sala TUSP, onde a vida é como ela é. Estamos aqui em nossas casas, estou em São Paulo, e esta aqui é a nossa sala virtual, onde a gente conta histórias das teatralidades brasileiras, como vocês sabem. E estou conectada com Bauru, Chico Pérez. Olá, meu querido. Oi, Maria. Olá, ouvintes do Sala TUSP. A gente está cada vez mais alongando essa introdução, né? A história das teatralidades do Brasil e do mundo vai colocando mais coisa para a gente poder abraçar o máximo que a gente pode. Aproveitar que a gente tem uma ferramenta que chega até os confins do universo. Quem sabe a gente até possa falar de teatros interplanetários. Se a gente conseguir falar de teatro brasileiro e de teatralidade brasileira, eu já vou estar tão feliz. E hoje é um desses dias especiais, porque a gente está conectado com Belém do Pará e com a professora Karine Jansen. Oi, Karine. Oi, Maria. Oi, Chico. Oi, Brasil. Felicíssima de estar aqui. Nossa, é uma honra. Enfim, para falar da Marujada de Coatipuru, né? Sim, é sobre isso que falaremos hoje, ouvintes, como vocês já leram no título do episódio. Como eu disse no episódio passado, eu disse em relação a Pernambuco, mas eu repito aqui enfaticamente em relação ao Pará. Esse é um dos primeiros episódios em que a gente contacta a história das teatralidades no Pará, mas haverão outros. Fazemos questão absoluta. E, então, nós estamos começando por um viés de teatralidade de cultura tradicional, que faz tempo que a gente não conseguiu editar outros episódios, mas que sempre nos deixa muito felizes. E eu vou apresentar a professora Karine Jansen, antes de mais nada. A professora Karine possui especialização pela Universidade de São Paulo, ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará, adora essas formações prévias que são em outras áreas, é mestre em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia e doutora pelo programa de pós-graduação em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia também. E ela pertence à carreira de ensino básico, técnico e tecnológico da Universidade Federal do Pará. E ela tem um trabalho desde 2003, que foi a data do seu doutorado, não foi? Do seu doutoramento, acerca de uma expressão de cultura tradicional chamada marujada, que acontece na cidade de Coatipuru, além de em outros lugares do Pará e talvez do Brasil também, mas em especial essa marujada foi objeto de estudo da Karine. Então, assim, só para introduzir para os ouvintes, eu queria saber por que Coatipuru, qual sua relação com a cidade, havia, não havia? Então, a Marujada é uma festa que tem esse nome em vários lugares do país, né? Mas no Pará, ela tem especificidades muito presentes, em especial uma festa de um santo preto, a festa de São Benedito. E quando eu comecei, eu iria para uma marujada que é mais famosa, que é a marujada de Bragança. Mas eu tenho uma companheira, uma pessoa que eu trabalhei muitos anos, uma parceira de trabalho e de vida chamada Vlad Lima, que é professora da universidade e que a gente fez uma parceria muito grande e que ela é da cidade de Coatipuru. E aí ela virou para mim e disse, olha,
antes de você ir para a Marujada de Bragança, eu quero que você conheça a minha cidade, a Marujada da minha cidade. E eu fui até Coatipuru ver a Marujada em 2003, pela primeira vez. Eu ainda não havia entrado no doutorado, eu estava fazendo o projeto para o doutorado. E quando eu cheguei na Marujada de Coatipuru, eu encontrei um aspecto da Marujada de Coatipuru que não tem em Bragança, que é a presença dos mascarados. E me chamou muita atenção isso. E foi no encontro com os mascarados da Marujada de Coatipuru que determinou a minha opção por estar indo investigar essa marujada. Foi essa a minha decisão final, assim. A outra marujada ou as outras marujadas que acontecem no Pará, elas não têm esse momento teatralizado desse jogo, ou elas têm outros momentos? Elas se organizam de uma outra maneira. Tem muitas coincidências no vestuário, nas danças, mas elas não têm a presença do mascarado. E o mascarado me chamou muito a atenção, que é mais próximo da nossa linguagem, inclusive, apesar de ser uma dinâmica totalmente diferente. E aquilo eu queria saber por que aqueles mascarados naquela festa. Então, essa pergunta me moveu e eu fui completamente envolvida por essa dinâmica e fui até a Marujada de Coatipuru. Porque eu perguntei, porque eu entendo exatamente, talvez, essa proximidade de uma teatralidade, que não tem nada a ver com o espetáculo, mas de uma teatralidade, de um jogo performativo lá entre os integrantes da festa, da brincadeira, que talvez aproxime do teatro mais do que de uma dança. Exatamente. Bem, eu vou contar para vocês o que é essa marujada, né? O que é essa história. A marujada, eu fui estudar a marujada com os estudos da performance, né? Estudar a marujada como uma performance. Mas, para as pessoas de Coatipuru, marujada é uma festa. E essa festa acontece porque, em 1838, essa é a data da cidade, existiu uma ilha chamada Titica, onde um grupo de escravizados, aproximadamente 14 escravizados, teve um surto de varíola. E aí eles decidiram por uma liderança chamada Maria Pretinha, que era escrava também, chegou até a Sinhá Henriqueta, que era a dona dos escravos, e pediu para que ela fizesse uma festa para um vodum chamado verequete, que era a única maneira de você curar aquela comunidade da varíola. A Sinhá Henriqueta, muito preocupada porque já estava perdendo alguns dos seus escravos, permitiu que essa festa fosse realizada, mas naquele momento não era possível, era proibido, o Brasil era um país católico, fazer uma festa para um vodum. E aí obrigou que essa festa fosse feita para o Santo Preto, que era o santo padroeiro dos escravos, e colocou São Benedito como o padroeiro dessa festa. E essa festa passou a ser realizada no período do Natal, e são 10 dias de festa. Então, a partir desse momento, os escravos passaram a fazer essa festa na ilha para se salvar, aparentemente com São Benedito na frente, mas existiam todos os rituais a esse vodum, que também eram realizados no bojo dessa festa, e assim ficou essa festa sincretizada. Então, a origem dessa festa tem esse imaginário, que são essas duas personalidades, São Benedito e o vodum verequete. Karine, a gente tem mais contato para a região sudeste, talvez com outra linha de religiosidade afro. Eu queria entender, porque eu também li que é uma linha mais comum no Pará, que é a mesma que dá origem ao tambor de Mina. De que lugar da África veio essa prática do vodum? Porque nesse momento, o sul da África, de onde vêm os orixás, estava fechado para o comércio no Brasil. Então, os escravos que estavam vindo para o Brasil nesse momento em que
Pará e Maranhão está sendo colonizado, eles estão vindo da costa de Benim, da costa da mina. Então, vêm os escravos mineiros para o Pará e para o Maranhão. Por isso, no Pará, vai se configurar o tambor de mina, que são as entidades dos voduns. No caso dos voduns, eles se organizam não em entidades, mas eles são organizados em famílias. O caso do vodum veriquete são os voduns da família Queviossó. Então, eles são os voduns que eles dominam o fogo e eles são voduns do mar. E eles vêm da família Nagô, que também se conversam com os orixás. Mas eles são mudos, para não revelarem os segredos dos Nagôs. Então, quando eles entram numa festa, eles não falam. Só quem fala é o vodum verequete, que é exatamente o sincretizado com o São Benedito. Então, ele é o único que fala. E o verequete é muito popular no Pará. Por quê? Ele começou a ser chamado de um vodum revolucionário, que, para popularizar o tambor de mina, ele invadia os terreiros de Umbanda. Então, estavam lá os caboclos da Umbanda, que eram mais ligados ao povo da pagelança, né? E ele baixava nas pessoas. Então, como um vodum invadia o terreiro de Umbanda? E aí ele começou a se popularizar, entendeu? É muito bom porque é uma mistura, uma miscigenação via entidade, quer dizer, ela não é uma miscigenação dos praticantes, mas uma miscigenação de entidades. Você tem uma banda que já está com sincretismo estabelecido entre orixás e entidades tanto indígenas quanto, enfim, caboclos, pretos velhos, tal, não sei o quê, e aí, de repente, entra uma outra família de entidades também na história. Exatamente. E eles são, assim, uns voduns bem fortes, né? E muito vingativos, assim. O que deixa São Benedito de Coatipuru não apenas com aquela característica de São Benedito católico, porque São Benedito católico é um santo caridoso. A principal característica do São Benedito de católico é, por exemplo, o primeiro milagre dele é que ele é um santo cozinheiro. Então, a festa de São Benedito é uma festa que tem muita comida, tem essa característica, mas ele pegava a comida que sobrava e ia distribuir para os pobres, e aí fazia aquela fila imensa no convento. E aí ele escondia a comida, porque não era permitido distribuir a comida, na batina, nas mangas. E aí, uma vez, o superior dele chegou até ele e perguntou: o que é que você leva nessa sua manga? E ele disse: rosas. E aí, quando ele abriu, a comida tinha se transformado em rosas. Por isso tem as rosas. E aí eu vou mostrar para vocês uma das coisas que é a indumentária da marujada, que é o chapéu da maruja, um dos símbolos. Então, é um chapéu que ele é estruturado de papelão aqui na aba, e por dentro tem um miriti, que é uma madeira muito leve daqui da região. E aqui tem as flores. Essas flores são feitas com pena de pato branca. E atrás do chapéu são as fitas que vão até o joelho da maruja, fitas coloridas. Então, quando elas giram, fazem um efeito incrível. Ouvintes, vejam, depois deem uma gugada. Lindos, são lindos os chapéus e, de fato, são flores feitas de penas. Eu, ao vendo de longe no vídeo, não conseguia identificar. É muito, muito bonito. E toda maruja tem esse chapéu, e esse chapéu diz respeito às flores de São Benedito e, ao mesmo tempo, é o sacrifício que é feito do animal para o vodum verequete. Então, vai se juntando. Nem toda maruja ela é filha de vodum ou tem essa religiosidade, mas as coisas se misturam dentro da festa. Então, alguns praticantes são de Umbanda, são filhos do tambor de mina, e outros são católicos, mas todos dançam juntos ali na festa de São Benedito. É incrível, incrível. Eu utilizei uma palavra que eu acho que talvez não seja correta, que eu usei a palavra miscigenação, mas o que eu queria dizer, de fato, era sincretismo.
só para não incorrer no risco de parecer que a gente acredita num certo mito de mestiçagem, como pacificador e tal, mas, de fato, a nossa cultura leva a esse lugar de integração, só que com uma subversão por baixo. E aí eu li também, curiosamente, que mesmo São Benedito é um santo subversivo ao alimentar os pobres, né? Sim, sim. Tem essa característica. Ele vem, primeiro, os pais dele só se permitiram ter um filho depois de que eles souberam que ele poderia ser livre. Então, eles não quiseram ter filhos até que a escravidão do filho fosse terminada. São Benedito nasce só quando ele foi permitido que fosse livre. E São Benedito, dentro do convento, apesar de ser caridoso, subserviente e tal, ele sempre vai lutar e o olhar por essa questão dos pobres, né? Então tem essa luta assim dentro dessa questão muito forte com as classes sociais menos favorecidas. E é curioso pensar que a proprietária, absurdamente proprietária de outras pessoas, determine que se aceite o São Benedito como assim, ele é o santo que vai defender vocês, negros escravizados, né? Sim. É curioso. O que eu aprendi com as marujas é assim: o São Benedito não é o santo que fica no altar na sala das pessoas. Ele é o santo da cozinha. Então as pessoas colocam São Benedito na cozinha, na sua cozinha. O meu Santo Benedito é lá da cozinha, na minha cozinha. Então, ele é o santo da cozinha, ele gosta de café. Então, o primeiro café que você faz, você coloca para São Benedito sem açúcar, que ele não gosta de café com açúcar. E, às vezes, também você pode colocar uma cachaçinha para ele, dependendo do que você do que você está pedindo. Do que o santo está pedindo. E a vela. É essa a história do santo. E você conversa com o santo de manhã cedo. Então, tem essa. Ele é um santo da sua intimidade. Ele é um santo que está ali na intimidade das pessoas. Então, tem essa característica. E ele é um santo vingativo, assim. Se você faz uma promessa para ele, você tem que cumprir, porque ele vai te cobrar. Então, pense bem antes de você fazer uma promessa para São Benedito. Fazer uma promessa para o São Benedito, porque ele não é uma pessoa de ouvido moco, ele é uma pessoa que vai te cobrar. Nada mais justo, né? Você pediu uma coisa, prometeu alguma coisa, tem que pagar depois, né? Exatamente. Se não gosta de dever para pobre, vai dever para santo, que é pior ainda. É exatamente isso. Eu separei aqui o depoimento de uma maruja que eu vou ler para vocês, que fala de uma dessas performatividades da festa, que é contar a performance do santo, né? Mana, se for contar a história de São Benedito, nós não termina hoje. Eu vou te contar uma de São Benedito que foi verdade verdadeira. Aconteceu comigo. Eu tinha uns 9 anos de idade. Foi no Quatipuru Mirim. São Benedito de Bragança veio para Quatipuru Mirim e eles foram assistir a ladainha dele. Então, a minha avó era muito devota de São Benedito. Ela dançou maruja desde pequena. Ela agarrou uma vela e foi acender aos pés de São Benedito. O marido dela, meu avô, disse: por que tu não manda esse filho de uma égua desse preto comprar vela para acender? Que todo dia é vela. Foram-se embora para a ladainha. Te juro como foi verdade isso. O povo tudo lembra. Foram-se embora para a ladainha. Mana, quando chegamos lá, os pessoal estão rezando a ladainha. Quando olha, cai a lavareda. Aí tá queimando a casa da dona Eva, tá queimando. Quando eles chegaram lá, menina, estava um lavaréu, queimou tudo. O meu avô ainda entrou na sala para pegar o meu irmão, que estava deitado assim na sala. Aí ele pegou o menino, quando ele passou no corredor, tinha um vulto. Ele pensou que era outra pessoa e pegou e jogou lá no terreiro.
Benedito pegou fogo, terminou de pegar fogo todinha a casa de fora, que foram olhar São Benedito em cima do pedaço de pau lá no terreiro, com as fitas todinha, a vela do lado dele, só não estava acesa, estava apagada. Queimou a casa todinha e São Benedito não queimou. Não sei como foi que ele saiu dali, daquele fogo ali, e foi lá para o terreiro sozinho. Foi, mana, foi. Foi verdade isso, tu lembra, não lembra? Foi verdade, verdadeira isso, queimou tudo. Deixou nós só com a roupa do corpo. Só com a roupa do corpo, porque o pessoal tinha donativo para dar roupa para nós. Mas nós não salvou nada, só o meu irmão. Tudo ele tinha um depósito de farinha, né? Essas coisas que ele vendia, essas coisas. Tudo pela língua do meu avô pegou fogo a casa da minha avó todinha. Que história maravilhosa, terrível, mas maravilhosa, né? Então, durante a festa, essas contações dessas histórias de São Benedito são feitas, né? Então, que eu chamo as performances do santo, né? Sim, né? Ele como personagem mesmo, né? Exatamente. Na história. E ele sempre com esse poder do fogo, né? Por que isso da água com o fogo? Até o seu trabalho tem um título lindo, né? Que é do fogaréu que veio do mar, é isso? É, um fogo que se deita no mar. Um fogo que se deita no mar. Porque são os poderes dos voduns do mar, né? E é engraçado, porque a gente não tem sei, pensando até numa cultura que, de outras regiões da África, você tem o Xangô, fogo, e você tem Iemanjá, mar, mas você não tem mar e fogo juntos, é muito bonito. Os voduns de Queviossó, eles têm esse poder, né? Eles dominam o mar e eles dominam o fogo. E é uma comunidade de pescadores. Sim, é na beira de um rio, mas eles também têm muita criação de gado ali, mas a maioria é pescador. Conta para nós e também para quem está ouvindo, qual é a sequência da festa, quer dizer, o que acontece nesses 10 dias? Sim. E também me deu curiosidade por que ela virou um ciclo natalino, embora a gente saiba que a maioria das brincadeiras tradicionais acabam aderindo ao ciclo junino ou ao ciclo natalino, né? A questão do Natal era porque era o único momento permitido aos escravos a folga. Então, mesmo que a festa de São Benedito no calendário católico seja outubro, a festa comemorada em dezembro, porque esse era o momento da folga dos escravizados. São 10 dias de festa, começam mais ou menos no dia 18. E existem muitas coisas, porque a festa ela é a memória e é a história daquela comunidade. Então, o que eles performam são todas as coisas que aconteceram durante esses anos com aquela comunidade. Então, tem, no primeiro momento, a esmolação do mastro. O que acontece? Um grupo de homens vão para o mato, cortam 2 árvores e preparam esse mastro. E eles vêm do mato e vão esmolar pela cidade esse mastro. Esse mastro, o que é esmolar o mastro? Pedir para a cidade colocar brindes nesse mastro. Então, as marujas vêm dançando e aí a cidade vai pendurando tudo que eles vão doar para a festa, que, no geral, são brinquedos, bebidas, chinelos, e vão pendurando nesse mastro, e aí vão até o barracão e penduram esse mastro, fincam esse mastro na frente da festa, no barracão da festa, penduram a bandeira de São Benedito em cima desse mastro, e está iniciada oficialmente a festa de São Benedito, com um mastro cheio de brinquedos. Então, esse é o primeiro momento. Aí as marujas entram no barracão e começam a ver o ensaio da maruja. Então, nesse momento, as danças são iniciadas, começam a se iniciar. O que eles não consideram que a marujada começou, mas os ensaios das marujas, porque é como se a cidade começasse a aprender a dançar maruja, aprender a dançar marujada. E que são vários tipos de dança. Dança-se valsa, dança-se shot, dança-se carimbó e retumbão, que é a dança mais nobre da festa da marujada. É o retumbão. E aí vai se dançando.
a roda das marujas, e aí vai. Então, é isso que acontece durante os primeiros dias. Quando chega no Natal, acontece a missa das marujas. As marujas vão. Então, o que aconteceu? Durante um período, essa festa atravessou de Titica para a ilha. Logo depois que houve a abolição da escravatura, muitos escravos foram embora, e aí os que restaram atravessaram para Coatipuru para fazer a festa na cidade. A cidade construiu uma igreja para São Benedito. Lá pela década de 64, mais ou menos, 65, a igreja expulsou a marujada de dentro da igreja, porque não permitia que a dança fosse parte de uma festa de santo. Aí a comunidade se reuniu e construiu esse barracão, e a festa resistiu durante toda essa ditadura. Então, só nos anos de 2000 que as marujas tiveram novamente a permissão de ir assistir a missa vestida de maruja. Então, enquanto isso aconteceu, várias coisas foram se incorporando à festa. Uma delas é fazer uma novena em latim dentro do barracão da maruja, para que os católicos continuassem na festa resistindo. Então, a festa vai contando um pouco a sua história, de acordo com esses rituais que vão acontecendo. Em dezembro, no dia 25 de dezembro, a maruja se veste de maruja, que é colocar esse chapéu, veste uma blusa branca, que não pode mostrar o ombro, uma saia azul até o tornozelo, com vários colares de contas e tudo. E aí existe uma espécie de festa de aniversário. É um bolo com vários docinhos e é onde se canta parabéns. É como se todas as crianças que não tiveram aniversário naquele ano fossem ter sua festa de aniversário. Então, as crianças são o foco dessa festa. Gente, eu estou emocionada, sabia? Coisa mais linda. É super emocionante, assim. Então, os marujinhos e as marujinhas vão para lá e tem aquela festa, é um pouco o foco das crianças ali. Tem aquela festa de aniversário. E aí, depois da missa, aí tem essa festa de aniversário, e aí aí tem as danças da marujada. A marujada dança todo aquele dia lá em dezembro, no dia 25. No dia 24 para o dia 25. E no dia 25 tem as danças da marujada de novo, todas no barracão. No dia 26 é o dia mais importante, porque a marujada já vem de vermelho. Então, as saias todas vermelhas, elas vêm dançar. E tem o grande almoço da marujada. Então, a cidade doa várias comidas. Tudo isso é doação da cidade. E aí tem a festa da marujada e toda a cidade vai almoçar no barracão. Então, as pessoas vão almoçar e tem almoço para todo mundo. Não pode faltar comida para ninguém. Então, é muita gente. A cidade se organiza para servir, para cozinhar. É muita gente envolvida. E é uma comida como uma comida de santo ou é uma comida... Não, é uma comida comum. É arroz, feijão e carne. E tem a mesa das marujas e tem a mesa das autoridades, que vai o prefeito, vai o padre, vai os vereadores, vai os juízes da festa. Porque o juiz e a juíza da festa são aqueles que organizam a festa. Aí, nessa festa das autoridades, tem uns pratos mais típicos nossos aqui, que são os pratos mais chiques, digamos assim. O pato no tucupi, a maniçoba, um camusquinho, uma coisa mais elaborada. Para as marujas, não. É prato de peão, digamos assim. Então, é arroz, feijão e muita carne. E elas ficam muito satisfeitas. Elas não têm essa coisa da comida mais elaborada. Para elas, não, elas querem mesmo o arroz, feijão e a carne. É isso que elas gostam de comer. E muito vinho. E aí elas dançam o dia inteiro, à noite, vai até de madrugada essa festa aí. Antes disso, tem essa novena que eu comentei com vocês, antes desse almoço. Quando chega no dia 27, tem uma coisa muito bonita, que elas vão fazer as visitas na casa e varrer a cidade de toda a tristeza e doença que tem. Então, elas saem caminhando pela cidade, dançando. E elas acreditam que, nesse momento, elas estão tirando toda a tristeza e as doenças que estão na cidade.
E elas vão fazer visita a todas as marujas que não estão presentes na festa, que estão doentes. Então, elas entram na casa, dançam no quintal das pessoas e são recebidas pelas pessoas. E também para as pessoas que convidam a marujada para dançar no seu quintal. Então, são servindo bolacha, são servindo vinho, refrigerante para as crianças. Então, é muito comovente esse momento, assim. E nesse momento também tem uma coisa muito importante que eu vivi, porque eu vivi como maruja, eu vesti a roupa, eu ganhei a roupa, eu ganhei o chapéu, elas fizeram questão que eu me envolvesse na festa, e eu também só disse, eu só vou compreender isso se eu viver isso, assim, dessa maneira. Que é uma coisa que depois eu fui pesquisando, que é, elas entram no quintal, a árvore maior, elas fazem um círculo, girando em volta desse círculo. E depois eu fui perceber que esse era um ritual que se fazia antes, quando os negros eram aprisionados na África, antes de partirem para o Brasil, eles faziam a árvore do esquecimento, que era o ritual para que as pessoas esquecessem quem elas eram, que nome elas tinham, e tudo que a partir daquele momento elas iriam voltar. Então, a marujada faz esse ritual nos quintais. Elas fazem conscientes disso Não, ou não? Isso tá que coisa incrível, perdido. incrível. E é exatamente no Benin que tem o portal do esquecimento, não é? É. E Olha eu fui só. ver isso no filme A Rota dos Orixás e depois peguei em alguns outros lugares, assim. Porque é isso, né? Você vai... A marujada performa a sua memória e a sua história, mas alguns laços foram sendo quebrados, alguns silêncios foram impostos e isso foi sendo... Mas elas continuam fazendo, né? O que me toca muito nessas expressões é exatamente, aí eu não sou antropóloga, né, não entendo de etnografia, nada, então talvez eu esteja falando uma obviedade, mas como elas plasmam a situação social, os conflitos, e como que elas lidam com certos, com dores, com tensões, que são sociais. Eu fico muito espantada, assim, no bom sentido do espanto. E os mascarados, especialmente, eles trazem isso, não é? É. Então, no final, aí sim, aí tem essa visita nas casas e a última coisa que as marujadas vão pegar são os mascarados. Então, os mascarados são adolescentes, que é quase... Você tem na marujada muitas mulheres mais velhas, os homens mais velhos e as crianças. Você quase não tem adolescente. São raros Desculpa, adolescentes. só uma curiosidade, mas o personagem principal é a Maruja, quer dizer, ela é uma ação feminina, ou não A necessariamente? maior parte delas são mulheres. A maior Tá. parte são mulheres. Mas tem alguns homens. E elas têm uma capitã. Tem a capitoa da marujada, que é um cargo que vai até quase a morte dessa pessoa. Ou ela pode desistir e passar para uma outra mulher. E tem o capitão, que comanda os homens. Os mascarados são os adolescentes, que quase você não vê como marujo, como maruja. Então, eles se escondem, né, na casa, na minha época era na casa do senhor Pedrinho, que depois virou o capitão. E eles tomam cachaça, tem um cipó, uma vara de goiabeira, que eles descascam. As máscaras, eles colocam tecido, às vezes, só perna de calça jeans, colocam na cara, só colocam os 2 olhinhos, assim, e tudo tampado para que eles não sejam reconhecidos. Isso é uma coisa importante. A identidade deles não pode ser revelada. Ou então eles compram máscaras no comércio mesmo, máscara do Fred Krueger, essas coisas mais comuns, do Fantasma da Ópera. E aí saem e eles vão para assustar as crianças. E se eles pegarem as crianças, eles metem a lambada nas crianças. Batem mesmo, que é uma coisa que tu fica, meu Deus, o que está acontecendo? E as crianças vão para a rua e começam, mascarado! Pega o mascarado, mascarado macaco, mascarado viado, mascarado...
e é um mascarado atrás delas, e é essa a tensão, e as marujas dançando. E o mascarado correndo atrás de criança, e as crianças menores tendo pânico, se agarrando no pai, e é essa a brincadeira louca, maluca, que a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Junto disso, tem um jogo, que é a Catirina e o pai João, que são os mais velhos, que já são mascarados muito antigos, que é a Catirina tendo filho, mais um mascaradinho, e o pai João tentando tirar o filho da barriga da Catirina. Aí tem esse jogo que é mais cômico entre a marujada e tal. Isso vai até onde está o mastro. Quando chega no mastro, o mascarado, que era o terror das crianças, se transforma totalmente, porque eles sobem no mastro e começam a distribuir os presentes que a cidade deu para as crianças. Eles sobem no mastro e começam a distribuir os presentes para as crianças, jogando os presentes aí. Mascarado aqui, mascarado aqui. Aí é bombom, brinquedo. E isso significa o Natal das crianças, porque eles são muito pobres. Então, lá não existe o Papai Noel, a árvore de Natal. Existe o mastro da marujada. Então, para muitas crianças, ou para a maioria das crianças de Coatipuru, a árvore de Natal é o mastro da marujada. Esse mastro estava montado lá no começo da dança, né? Exatamente. Quando é isso? É em setembro, outubro? 18 de dezembro. No 18 que passa o mastro? 18 então, de dezembro, junto o mastro. Aí eles, no dia 27, é a hora que eles vão tirar os presentes do mastro. Já passou o Natal, dia 27 de dezembro, aí eles distribuem os presentes no dia 27 de dezembro. Aí, quando todos os presentes são distribuídos, as crianças já estão com os presentes, tudo, os mascarados descem, cortam o mastro e entram com o mastro no barracão e depositam no pé do tambor. É incrível, incrível, Karine. Nossa, maravilhoso. Agora, o que eu descobri com a história dos mascarados é que as visitas dos Voduns Quevioçó nas outras tribos africanas eram exatamente dos mascarados jogando frutas nas pessoas e pegando as crianças. Então, quando eu fui ler sobre os Quevioçós no Pierre Verger, eu vi essa descrição. Quando a gente falou também do Nego Fugido, tinha algo muito parecido, né, Maria? O que eu queria falar é isso. Eu acho que não só no Nego Fugido, eu me lembro de uma festa na Colômbia de pessoas escravizadas, de origem com pessoas escravizadas, e que tem esse ritual de apanhar e esse ritual de passar pelo medo. Quando a gente conversou com o Monilson sobre o Nego Fugido, ele deixou claro que era uma festa de santo, né, no caso da Bahia, aí de outra tradição, da tradição dos orixás, mas que ele dizia que dentro da festa tinha os mascarados e que havia uma importância grande da criança negra quilombola aprender a se defender e aprender a enfrentar o medo. E aí é curioso, porque é como se as camadas fossem se sobrepondo, assim, tem o aprendizado da defesa e do medo, e tem o aprendizado ancestral que vem de outra tradição, né? Como que você entende isso, Karine? Eu percebo exatamente nessa dimensão, assim. Eu acho que, num primeiro momento, quando você, dependendo da sua idade, e você não tem a experiência, o primeiro contato com os mascarados é do terror. Você tem o terror. Então, eu via crianças exatamente nessa situação, assim. Depois que você incorpora isso, você brinca com isso. Você brinca com o seu medo e você se desafia, né? Na corrida, mas você pode se machucar, você pode apanhar, você pode cair, você brinca com esse desafio. Mas você tem a recompensa no final, que é o brinquedo, né? Mas esse personagem, ele está ligado aos Voduns, ele não tem uma conotação como em outras situações, por exemplo, do Senhor. Porque no Nego Fugido isso se mistura também, né? Do Senhor, dos escravizados e, na verdade, o Capitão do Mato, no caso, tem essa ligação na Marujada ou não?
Eu acho que tem no sentido dos mascarados estarem ligados a um líder. O seu Pedrinho era quem comandava e quem organizava esses mascarados. Então, ele passava as regras rígidas para esse mascarado. Ao mesmo tempo, ele desafia isso quando os meninos têm que beber, por exemplo, para ir para essa experiência. E essa máscara, ela não é uma máscara confortável. Você é privado de uma boa respiração, você é privado de uma boa visão. Então, é uma experiência total. Eu tenho um amigo que falou só sobre os mascarados de Coatipuru, chama Thales. Sim, eu li um artigo dele, que ele inclusive participou da festa, e que a primeira vez que ele participou da festa, ele teve muito medo, ele pressentiu que ele realmente ia se machucar e ele teve que fugir da festa. Exatamente. Ele tem uma experiência que ele diz assim, nossa, eu fiquei em pânico. E ele estava como mascarado. Ele diz, eu levei uma cacetada na cabeça e eu achei que eu fiquei tonta, eu achei que eu ia cair. Então, é uma energia muito roda de algum, assim. Não é para qualquer um, é para quem está ali naquela comunidade há muito tempo e sabe se defender, porque é assim, é desde criança, né? Não é fácil, é duro viver ali, né? E eu acho que aquele aprendizado é nesse sentido, assim. Também eu sinto que há muitas coisas e muitas cascas a serem descascadas ainda, entende? Meu olhar ainda é muito... Foram muitas coisas que foram sendo descobertas, mas ainda há muitas coisas a se descobrir. Muitas coisas eu não consegui pelo depoimento das pessoas. Há muitos silêncios ainda sobre isso. Sim, sim. Tem um sentido ritual, e rituais não são para ser conhecidos na totalidade, né? Sim. E como é que está essa situação da Marujada atualmente? Ela está em expansão? A cidade, ela cresce junto com a cidade? Ou ela já está mais restrita a algumas localidades? Eu me distanciei um pouco da festa esses últimos anos, assim. Uhum. Quando eu acompanhei, ela estava se expandindo, ela estava crescendo. Até por uma série de ações que eu fiz. Por exemplo, quando eu fui, eu assumi uma coisa de tentar divulgar a festa, até porque era uma coisa que a comunidade me colocava, né? Então, todas as possibilidades que eu tinha de divulgação, de colocar a festa em evidência, eu fiz o que foi possível, porque era uma coisa que eu sentia que a comunidade tinha. Então, uma das minhas ações também foi fazer um vídeo sobre a festa, com todas as etapas da festa, com o depoimento das pessoas. Esse vídeo eu passei num dos dias da festa, para toda a comunidade ver. E entreguei uma cópia do DVD para todas as pessoas que fizeram os depoimentos, que são as marujas mais antigas. Então, isso mexeu muito, eu senti assim, com a identidade da comunidade de Coatipuru. Assim. Eles se sentiram muito valorizados. Se ver no vídeo foi uma coisa muito forte para eles. Assim. E aí, algumas ferramentas foram dadas para que a coisa se criou. Mas, ao mesmo tempo, se acirrou rivalidades entre o grupo também, eu senti. Então, porque existem disputas entre o grupo, disputas de poder, né? E isso também se acirrou. A Marujada também criou um grupo para dançar fora da festa, em Belém e em várias outras cidades, que era uma coisa que eles queriam fazer. Porque eles diziam, não, a gente não é conhecido fora daqui, eu quero ser conhecido fora daqui. E aí eles passaram a fazer isso. Então, muitas coisas foram se transformando. E em 2008, vocês fizeram um espetáculo teatral com algumas dos elementos. Como que foi isso? Então, na minha tese, eu proponho analisar a festa, fazer a análise, porque eu descrevo a festa nesse princípio todo, né? Mas eu proponho fazer a análise da festa a partir do espetáculo. E aí eu monto o que eu chamo de o Império de São Benedito. E o Império de São Benedito é uma ação que acontece em Belém, que são várias manifestações sobre São Benedito na cidade, as lavadeiras, os capoeiristas, são vários
ações que tem na cidade, que é chamado o Império de São Benedito. Aí eu peguei esse nome para resgatar, já que eu sou de Belém, e chamo o Império de São Benedito. E aí eu faço esse espetáculo, que são 2 marujas e um ator negro, que eu represento como se fosse São Benedito, o santo. E aí eu vou contando a história e vou performando a marujada, né? As danças, as rezas. Eu vou contando um pouco a história da marujada e vou também falando um pouco das questões nossas como uma pesquisadora dentro da festa. Assim. São as coisas que me atravessaram como pesquisadora dentro da festa. Por exemplo, uma coisa que, quando eu cheguei na festa, eu era a única pessoa que fotografava a festa, porque ninguém fazia isso na cidade. Aquilo era uma coisa comum, todo mundo já conhecia a marujada, ninguém ia. Eu passei a fotografar a festa. Quando eu saí da marujada, a cidade estava fotografando a festa e postando no Facebook. Já tinha uma outra ação que, de alguma maneira, uma pessoa estranha estava fazendo. Então, são as coisas que estavam me atravessando como pesquisadora. E, assim, eu nunca tive muito essa coisa de é algo puro e que eu não posso contaminar essa pureza da festa. Eu nunca tive muito essa ilusão, assim. Mas eu fui observando quais foram as coisas que eu fui tentando negociar com essa comunidade. E quais eram as possibilidades que eu tinha de negociar, de trocar. Então, uma das coisas que eu percebi, assim, que eu não iria conseguir fazer essa pesquisa sozinha. Eu tinha que ter uma equipe, porque é uma cidade a festa de Coatipuru. E é uma cidade onde alguns lugares só fazem homens. Por exemplo, ir para o meio do mato, cortar um pedaço de madeira para fazer o mastro, só quem faz é homem. Eu poderia negociar isso, mas eu não queria negociar isso. Então, eu tinha que ter uma equipe para negociar isso. Os mascarados, a preparação dos mascarados, como fazer, são só homens. A mesma questão. Então, eu fui para a cidade com uma equipe de pessoas que fotografavam, que filmavam e que entravam em alguns lugares que eu não achava legal que eu entrasse, com essa autoridade, entendeu? Sim. Que eu fui ganhando na festa. E fui introduzindo outras pessoas também. E isso teve uma repercussão dentro da festa. E que foi modificando a festa também. E que foi mudando de status, digamos assim. Mas que foi muito interessante para mim, assim. E eu acho que também para a festa. É legal você falar isso, porque toda a história da marujada que você está contando, ela é uma festa muito sensível, né? Ela veio, entrou na igreja, saiu da igreja, adicionou algumas coisas. Então é uma festa viva ainda, que mantém essas relações com o que acontece atualmente na cidade. E aí você falar que você também, enquanto documentadora, não podia entrar em alguns lugares porque isso interferiria na cidade, na festa, é uma sensibilidade muito grande de perceber que a festa ela absorve tudo muito facilmente, né? Ela negocia coisas, né? Sim. Ela negocia coisas o tempo inteiro, como o santo, padroeiro. Exatamente. E tudo mais. E isso ela é incrível. te cobra. Ela te cobra. Então, algumas coisas... o seu Pedrinho, uma vez eu fui com uma blusa mostrando o ombro, o seu Pedrinho chegou, não venha mais com seu ombrinho de fora. A gente gosta muito da senhora, mas não venha mais com seu ombrinho de fora. Aí já é demais, que nem diria minha avó. Aí já é demais. Tem umas coisas que são regras, né? E que eles querem preservar e que eles têm todo o direito de fazer. Sim, sim. Então, alguns rituais, né? Cada amigo meu que chegava na festa, que isso também foi ganhando uma repercussão entre o pessoal de teatro, né? O que a Karine está fazendo há tantos anos, passando o Natal numa cidade assim, assim, assado. E aí, algumas pessoas foram chegando. Cada amigo meu que chegava na cidade, eu fazia um ritual de pedir permissão para que a pessoa pudesse dançar na festa, para que ela pudesse... Então, eu fazia esse percurso assim. Essa mediação também. Então
incrível, incrível, maravilhoso. Nossa, a gente está meio no teto já. Que sorte! Eu vou ter que agradecer a São Benedito hoje à noite, mesmo. Vai ter que botar um café e uma Botar cachaça um para café e ele. uma cachaça, 2 coisas que tenho na minha casa, porque também gosto. Porque muito, muito bacana, Karine. Que trabalho incrível e que importante, né, da gente entender a ação da teatralidade no viver, né, que é tão importante, eu acho, assim, de performar as relações. Eu acho, em tempos em que a gente pensa para que a gente faz o que a gente faz. Então, queria É, muito te agradecer. a gente sai mais fortalecida disso tudo, assim. Eu saí muito, muito diferente dessa festa, assim. Em vários sentidos, nas relações com as pessoas, na relação com o meu teatro, assim. Entender a força que tem contar a sua história. Entender isso, sabe? E como Sim, isso é forte, e como isso é poderoso. E quando a gente conta a nossa história, a gente está contando a história de uma comunidade, a memória de um país, a memória de uma região. Então, isso a Marujada traz com muita beleza, com muita potência, assim. E, e traz um recado para quem faz teatro de uma forma muito direta e muito consistente, assim. E por isso que eu não poderia terminar fazendo outra coisa a não ser teatro, nesse diálogo com a Marujada, entendeu? que nós ouçamos essas histórias e esses recados diretos que nos dão as sabedorias tradicionais. E eu queria terminar dizendo que aproveitar, porque já vou te falar que depois quero conversar com o Vlad daí um pouco sobre a história do teatro no Pará, porque acho Ai, que a vai gente ser delícia. precisa fazer isso. Queridos, muitíssimo obrigada. Ai, gente, eu que agradeço vocês, foi um momento maravilhoso, assim, muito especial. Obrigada pelo olhar para essa região e a gente fica muito feliz mesmo de poder ter essa oportunidade. E venham mais, vocês são muito bem-vindos. Eba, sim. Obrigado. A gente quer dançar na Marujada também. Ah, vamos lá. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.